Existe algo silencioso acontecendo neste exato momento que talvez você ainda não tenha percebido. Alguém pode ter sido profundamente tocado pela sua presença, não apenas pelo que você disse ou fez, mas por algo muito mais invisível. A energia emocional que você despertou dentro dessa pessoa. Carl Jung acreditava que os encontros humanos mais marcantes não acontecem apenas na superfície. Eles revelam partes escondidas da nossa própria alma. Às vezes, alguém não se apaixona somente pelo seu sorriso, pela sua aparência ou pelos momentos compartilhados. Essa pessoa se conecta com algo em você que conversa diretamente com partes dela mesma que estavam adormecidas. Mas existe um detalhe intrigante. Há 3 aspectos capazes de criar esse tipo de ligação profunda. E o segundo costuma surpreender porque revela uma verdade que poucas pessoas entendem sobre o amor e a mente humana. Antes de continuar, se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Esse simples gesto ajuda esta reflexão a alcançar mais pessoas que também estão buscando compreender os mistérios da mente, das emoções e das conexões humanas através dos ensinamentos de Carl Jung. Agora continue até o final, porque talvez aquilo que você está prestes a descobrir mude completamente a forma como você entende certas pessoas que entram na sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas passam pela nossa vida e desaparecem rapidamente, enquanto outras permanecem dentro da nossa mente mesmo depois de muito tempo? Para Jung, certas conexões carregam significados psicológicos profundos porque funcionam como espelhos da nossa própria jornada interior. A pessoa que se sente atraída por você pode não compreender exatamente o motivo dessa força invisível, mas algo dentro dela reconheceu algo dentro de você. Talvez uma forma de enxergar o mundo, uma sensação de acolhimento, uma lembrança emocional ou até mesmo uma parte dela que ela havia esquecido. É por isso que algumas presenças são sentidas antes mesmo de serem explicadas. Muitas pessoas acreditam que o amor nasce apenas da convivência ou das semelhanças, mas Jung mostrou que existe um universo inteiro escondido abaixo da consciência. Nossas escolhas, desejos e sentimentos muitas vezes são influenciados pelo inconsciente, por imagens internas e necessidades emocionais que nem sempre conseguimos colocar em palavras. Alguém pode ter se aproximado de você acreditando que era apenas curiosidade, mas aos poucos percebeu que existia algo diferente. Algo na sua essência provocou reflexão, despertou sentimentos e fez essa pessoa enxergar partes dela mesma através da conexão criada entre vocês. Então, antes de pensar que uma conexão especial foi apenas coincidência, talvez seja importante observar com mais atenção. Existem sinais emocionais que revelam quando alguém foi impactado pela sua existência de uma maneira diferente. Ao descobrir essas 3 coisas que podem fazer alguém se apaixonar profundamente por você, talvez você também descubra algo sobre a sua própria alma. Porque, como Jung ensinava, todo encontro verdadeiro não revela apenas quem está diante de nós. Revela também partes desconhecidas de quem somos. A primeira coisa que pode fazer alguém se apaixonar profundamente por você não está necessariamente ligada ao que os olhos conseguem enxergar. Existe uma dimensão muito mais silenciosa que acontece dentro da mente humana. A forma como alguém se sente quando está perto de você. Carl Jung dedicou grande parte de seus estudos a compreender que carregamos dentro de nós imagens, memórias e símbolos que influenciam nossas emoções sem percebermos. Por isso, às vezes, uma pessoa encontra alguém e sente uma conexão difícil de explicar, como se aquela presença despertasse algo antigo, algo que já existia dentro dela antes mesmo daquele encontro acontecer.
Essa sensação misteriosa acontece porque, segundo a visão junguiana, não nos relacionamos apenas com pessoas, mas também com aquilo que elas representam em nosso mundo interior. Alguém pode ter se apaixonado profundamente por você porque encontrou na sua personalidade uma qualidade que tocou uma parte escondida da própria alma. Talvez tenha sido sua maneira de ouvir, sua calma diante das dificuldades, sua sensibilidade ou até mesmo sua forma única de enxergar a vida. Pequenos detalhes que você considera comuns podem ser exatamente aquilo que outra pessoa procurava sem saber. Jung explicava que existe um processo chamado projeção, onde aspectos internos são refletidos nas pessoas ao nosso redor. Isso significa que, em muitos momentos, aquilo que admiramos intensamente em alguém revela algo profundo sobre nós mesmos. Quando uma pessoa sente uma atração emocional forte, ela pode estar reconhecendo em você uma qualidade que deseja desenvolver dentro dela. Não é apenas sobre querer estar perto, mas sobre sentir que aquela presença provoca crescimento, transformação e descoberta. É por isso que algumas conexões parecem ultrapassar explicações racionais. Existem pessoas bonitas que esquecemos rapidamente, conversas longas que não deixam marcas e encontros breves que permanecem vivos na memória por anos. A diferença está no impacto emocional criado. Quando alguém associa sua presença a sentimentos de paz, inspiração ou compreensão, o inconsciente começa a criar uma ligação mais profunda, porque não lembra apenas da pessoa, lembra principalmente da experiência interna que viveu ao lado dela. Então, talvez aquilo que fez alguém se apaixonar por você não tenha sido algo planejado, talvez tenha sido exatamente aquilo que você demonstrou sem tentar impressionar. A autenticidade possui uma força silenciosa, porque revela algo raro em um mundo onde muitos tentam esconder quem realmente são. Para Jung, aproximar-se da própria essência era parte fundamental do caminho de individuação. E uma pessoa que começa a trilhar esse caminho, naturalmente, desperta algo diferente naqueles que cruzam sua jornada. A segunda coisa que pode fazer alguém se apaixonar profundamente por você é justamente aquela que mais surpreende: as suas partes imperfeitas. Muitas pessoas acreditam que precisam esconder suas fragilidades para serem amadas, criando uma imagem perfeita para conquistar a aprovação. Porém, Jung ensinava que existe uma parte da personalidade chamada sombra, formada por aspectos que tentamos negar, esconder ou rejeitar. E, curiosamente, quando uma pessoa aprende a aceitar sua própria humanidade, ela pode se tornar muito mais verdadeira e marcante. Isso acontece porque conexões profundas raramente nascem da perfeição. Elas surgem quando existe identificação, quando alguém percebe sua história, suas batalhas silenciosas e sua capacidade de continuar mesmo depois de momentos difíceis. Algo emocional pode ser despertado. A pessoa começa a enxergar não apenas uma imagem idealizada, mas um ser humano completo. E aquilo que parecia uma fraqueza pode revelar coragem, maturidade e profundidade. Segundo Jung, aquilo que escondemos muitas vezes carrega grandes oportunidades de crescimento. A sombra não representa apenas algo negativo, ela também guarda partes esquecidas do nosso potencial. Quando alguém percebe que você não tenta fingir ser alguém sem falhas, isso pode criar uma sensação rara de segurança emocional. Porque estar diante de alguém verdadeiro permite que o outro também se sinta livre para revelar quem realmente é. É por isso que talvez alguém tenha se aproximado pelo que viu externamente, mas tenha permanecido pelo que descobriu internamente. A beleza pode chamar atenção por um momento, mas a profundidade cria lembranças. A forma como você enfrentou seus desafios, como aprendeu com suas dores e como continuou seguindo mesmo carregando marcas da vida, pode ter despertado uma admiração que essa pessoa nunca conseguiu explicar completamente.
A grande surpresa é perceber que aquilo que você achava que precisava esconder pode ter sido exatamente aquilo que criou uma conexão mais forte. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando paramos de fugir de partes de nós mesmos. E quando alguém encontra uma pessoa que carrega verdade, consciência e aceitação, pode sentir uma atração que vai muito além da aparência ou das circunstâncias. A terceira coisa que pode fazer alguém se apaixonar profundamente por você está ligada ao sentimento de reconhecimento. Existem pessoas que entram em nossa vida e parecem despertar perguntas que nunca tínhamos feito antes. Jung estudava profundamente os símbolos, os sonhos e as conexões humanas, porque acreditava que a vida interior possui uma linguagem própria. Certos encontros podem funcionar como chamados para uma mudança interna. Talvez essa pessoa tenha percebido algo diferente em você porque, de alguma forma, sua presença trouxe uma nova visão sobre ela mesma. Algumas pessoas despertam nossos medos, outras nossas inseguranças, mas existem aquelas que despertam nosso desejo de evoluir. E quando alguém associa você a uma versão melhor de si mesmo, essa lembrança emocional pode se tornar extremamente poderosa. Esse tipo de conexão não significa depender do outro para existir, mas reconhecer o impacto que determinados encontros podem causar. Para Jung, cada relação significativa poderia servir como um espelho para ampliar nossa consciência. As pessoas que encontramos podem revelar sonhos esquecidos, sentimentos escondidos e partes da nossa identidade que ainda estavam esperando para serem descobertas. É por isso que alguém pode continuar pensando em você mesmo durante períodos de silêncio ou distância. Muitas vezes, a mente não retorna apenas para uma pessoa, mas para aquilo que aquela pessoa simbolizou. Uma conversa, um olhar ou uma sensação de compreensão podem permanecer porque tocaram uma região emocional profunda, onde as experiências mais importantes ficam guardadas. No fim dessa descoberta, percebemos que uma paixão profunda raramente nasce de um único motivo. Ela é construída por camadas invisíveis, aquilo que você desperta, aquilo que você revela e aquilo que você representa. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que alguém se apaixonou por você, mas o que essa conexão veio ensinar sobre quem vocês realmente são. Quando observamos uma conexão através da visão de Carl Jung, começamos a perceber que nenhum encontro verdadeiramente marcante acontece apenas no nível superficial. Existe uma troca silenciosa acontecendo entre duas histórias, dois mundos internos e duas jornadas diferentes. Uma pessoa pode se apaixonar profundamente por você porque, de alguma maneira, sua presença ativou sentimentos que estavam esquecidos dentro dela. Talvez ela nem consiga explicar em palavras o motivo de lembrar tanto de você, mas algo em sua maneira de existir deixou uma impressão emocional difícil de apagar. Jung acreditava que todo ser humano busca, mesmo sem perceber, um caminho em direção à totalidade. Essa busca, chamada de individuação, representa o processo de conhecer e integrar diferentes partes de si mesmo. Por isso, algumas pessoas entram em nossas vidas e parecem provocar mudanças internas. Elas nos fazem questionar escolhas, enxergar novos caminhos e reconhecer emoções que estavam escondidas. Quando alguém sente que sua presença ajudou nessa transformação, a conexão pode se tornar muito mais significativa. Talvez você tenha sido para essa pessoa um símbolo de algo que ela precisava encontrar. Não porque você seja responsável por completar alguém, mas porque certos encontros funcionam como espelhos. Eles mostram possibilidades, despertam coragem e revelam sentimentos guardados. Na visão junguiana, os símbolos possuem grande influência sobre o inconsciente e algumas pessoas acabam se tornando símbolos vivos de momentos importantes da nossa evolução. É por isso que existem lembranças que resistem ao tempo.
Alguém pode seguir a vida, conhecer novas pessoas e viver novas experiências, mas ainda assim guardar a sensação de que determinado encontro teve um significado especial. O inconsciente não mede importância apenas pela quantidade de tempo compartilhado, mas pela profundidade da transformação causada. Às vezes, poucos momentos de verdade deixam marcas maiores do que anos de relações superficiais. A grande revelação é que talvez essa pessoa tenha se apaixonado não apenas pelo que encontrou em você, mas pelo que conseguiu encontrar dentro dela mesma através de você. Esse é um dos mistérios mais profundos das relações humanas. Algumas conexões chegam não apenas para aproximar duas pessoas, mas para revelar partes desconhecidas da própria alma. E quando isso acontece, a memória emocional criada pode permanecer muito além da presença física. Existe ainda um aspecto que Jung considerava essencial para compreender as relações: a imagem interna que carregamos do amor. Cada pessoa possui experiências, desejos e expectativas formadas ao longo da vida, e muitas delas permanecem escondidas no inconsciente. Quando alguém encontra uma pessoa que se aproxima dessa imagem interna, pode sentir uma familiaridade intensa, como se algo naquela conexão parecesse naturalmente reconhecível. Isso explica por que algumas pessoas despertam sentimentos rapidamente, enquanto outras, mesmo oferecendo tudo aparentemente certo, não conseguem criar a mesma profundidade emocional. A mente humana não responde apenas à lógica, ela responde a significados, emoções e associações construídas ao longo da nossa história. Às vezes, um simples gesto seu pode ter tocado uma memória emocional que essa pessoa nem sabia que carregava. Mas Jung também alertava sobre a importância de compreender essas projeções. Quando alguém se apaixona profundamente, existe uma oportunidade de olhar além da idealização e descobrir a pessoa real por trás da imagem criada pela mente. O amor mais consciente surge quando conseguimos enxergar o outro não apenas como aquilo que desejamos que ele seja, mas como alguém completo, com luz, sombra, qualidades e imperfeições. Essa é a diferença entre uma atração passageira e uma conexão que provoca amadurecimento. Uma depende apenas da emoção do momento, enquanto a outra convida ao autoconhecimento. Quando alguém se sente profundamente ligado a você, porque reconhece sua autenticidade, sua história e sua essência, essa experiência pode se tornar um ponto importante na própria jornada dessa pessoa. E talvez seja exatamente isso que torna algumas conexões tão difíceis de esquecer. Elas não permanecem apenas porque foram bonitas, intensas ou inesperadas. Elas permanecem porque carregaram significado. Para Jung, tudo aquilo que toca profundamente nossa alma merece ser observado, pois pode revelar mensagens importantes sobre nossos desejos, nossos medos e nossa própria transformação interior. No fim, talvez a maior descoberta não seja apenas entender por que alguém se apaixonou profundamente por você, mas perceber que toda conexão verdadeira carrega uma mensagem escondida. Carl Jung acreditava que os encontros que nos transformam funcionam como portas para partes desconhecidas da nossa própria alma. Algumas pessoas chegam silenciosamente e despertam sentimentos, lembranças e reflexões que estavam esperando o momento certo para aparecer. E talvez aquela pessoa que viu algo especial em você não tenha reconhecido apenas suas qualidades. Talvez ela tenha sentido a verdade da sua essência, aquilo que não pode ser fingido, comprado ou criado artificialmente. A vida nos mostra que nem sempre somos lembrados pelas coisas que imaginamos. Muitas vezes, alguém guarda de nós um gesto simples, uma palavra dita no momento certo, uma sensação de acolhimento ou a maneira como fizemos essa pessoa se sentir quando o mundo parecia pesado demais.
Na visão de Jung, aquilo que toca profundamente o inconsciente deixa marcas porque conversa com partes que nem sempre conseguimos explicar. Por isso, nunca subestime aquilo que existe em você. Às vezes, a luz que você não percebe carregar é exatamente aquilo que iluminou o caminho de outra pessoa. Mas existe uma reflexão ainda mais profunda. Quando alguém se conecta verdadeiramente com você, essa experiência também revela algo sobre a sua própria jornada. Cada encontro importante pode ser um convite para olhar para dentro, reconhecer sua história, aceitar suas sombras e valorizar aquilo que torna você único. Porque talvez o maior erro seja passar a vida tentando ser alguém perfeito para ser amado, quando as conexões mais reais acontecem justamente quando temos coragem de ser quem somos. A pergunta que fica é: quantas pessoas foram tocadas pela sua presença enquanto você ainda duvidava do próprio valor? Se essa mensagem trouxe alguma lembrança, despertou uma reflexão ou fez você enxergar uma conexão da sua vida de uma maneira diferente, deixe o seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essas palavras. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe sua experiência, porque talvez a sua história seja exatamente aquilo que outra pessoa precisa encontrar hoje. E se você deseja continuar explorando os mistérios da mente, das emoções e das conexões humanas através das reflexões inspiradas em Carl Jung, inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada. Lembre-se, algumas pessoas entram na nossa vida para ficar, outras entram para ensinar, mas todas aquelas que realmente nos transformam deixam algum símbolo dentro de nós. Talvez alguém tenha se apaixonado profundamente por você, por aquilo que você tentou esconder, pelo sentimento que você despertou ou pela verdade que sua presença revelou. Porque no final, as conexões mais marcantes não são aquelas que apenas encontramos pelo caminho, são aquelas que mudam a forma como enxergamos a nós mesmos.